A escravidão no Brasil foi uma instituição violenta e desumana que existiu durante mais de 300 anos e foi responsável pela escravização de milhões de indígenas e africanos, também os afrodescendentes. Sou Jorge Wellington, professor de História. Bem-vindos, estudantes, a esta aula, onde vamos falar sobre a escravidão no Brasil, um assunto cruel. Por volta da década de 1530, quando as primeiras medidas efetivas de colonização foram implantadas pelos portugueses, a princípio com os nativos, e entre os séculos XVI e XVII, foi sendo gradativamente substituída pela escravização dos africanos que chegavam no Brasil através do tráfico negreiro. A princípio, a relação de trabalho utilizada pelos portugueses foi a do escambo com os indígenas, mas logo optaram por implantar a escravidão. Por mais significativa que seja essa imagem colorida, essa imagem para a gente ter uma noção de como era o navio negreiro e o transporte dos africanos escravizados para o Brasil. Então, sem infraestrutura nenhuma, ou seja, eram mercadorias, como eu disse na aula, que os seres humanos, os africanos, eram jogados nessa embarcação de madeira, à vela. Vamos ampliar aqui para a gente ter uma noção melhor. Olha, sem infraestrutura nenhuma, sem acomodação, nada, porque eles aproveitavam essa embarcação, traziam as peças, que eram chamadas de peças africanos, e ao mesmo tempo, essas embarcações voltavam para a África com mercadorias tiradas daqui do Brasil ou das Américas em geral e iam para a África. Então, aqui no convés, nós temos os escravos, os africanos já escravizados, e quando o navio voltava para a África, já eram com as mercadorias, com as riquezas exploradas no continente americano. Estudantes, perceberam como a crueldade já estava enraizada na sociedade? A travessia do Atlântico nos navios negreiros, como que eram colocados os africanos nesses navios, como eles eram transportados, literalmente como mercadoria sem valor. Por mais que um escravo, uma pessoa escravizada, ele tinha um valor enorme para quem ia comprar e quem estava vendendo, mas a dignidade humana era sem valor. Era um produto, como fosse um papel que você faz um embrulho, uma bola e joga no cesto de lixo ou no chão. Então, essa imagem, ela é nua e crua. No porão dos navios, onde eram construídos para colocar as mercadorias, transportar as mercadorias, também eram amontoados, né, as pessoas na condição já de escravos e eram transportados da África para o Brasil. Infelizmente. A escravidão no Brasil foi tão cruel e desumana, e a quantidade de africanos que foram trazidos durante esses 3 séculos foi tão grande que a imagem do trabalhador escravo em nosso país associou-se com a cor da pele do africano. Um sintoma evidente do racismo que estava por trás da instituição da escravidão em nosso país. Mesmo passados mais de 130 anos da abolição, ainda são perceptíveis a pobreza, a violência e a discriminação que afetam os negros no Brasil, os afrodescendentes, são um reflexo direto de um país que normalizou o preconceito contra este grupo
e a deixou à margem da sociedade. A escravidão também afetou milhões de indígenas e disseminou preconceitos em nosso país contra este grupo também. O reflexo direto disso, além do próprio preconceito contra os indígenas, foi a redução populacional desses povos, que de milhões de habitantes no século XVI passaram para cerca de 800 mil atualmente, segundo o IBGE de 2020. A partir de 1534, os portugueses implantaram as capitanias hereditárias. Com isso, passaram a incentivar o cultivo de cana-de-açúcar e o desenvolvimento de engenhos para produzir o açúcar, né? Como essa era uma atividade complexa e que necessitava de mão de obra, os portugueses encontraram na escravidão a saída para a falta de trabalhadores. Os indígenas ou os índios não estavam familiarizados com a ideia de trabalho contínuo para a produção de excedente. Produziam somente aquilo que eles necessitavam e tiravam da natureza aquilo que eles necessitavam também para a sua sobrevivência. O que fazia parte da cultura europeia era essa produção excedente. Além disso, os indígenas eram vistos pelos padres jesuítas como um rebanho em potencial para serem convertidos ao catolicismo. Isso criava um impasse muito grande, porque os colonos queriam escravizar os indígenas irrestritamente, enquanto que os jesuítas criavam barreiras para impedir a escravidão dos indígenas, né? Outro obstáculo para a escravização dos indígenas era a suscetibilidade deles para as doenças, como a varíola, a gripe, o sarampo, ou seja, não tinham imunidade porque eles nunca tiveram contato com essas doenças até então. A falta de defesa biológica foi algo marcante na história da colonização da América. Ao longo desse período, aconteceram inúmeras epidemias que mataram indígenas aos milhares. A mortalidade dos indígenas também ocorria por meio da guerra e da própria escravização. Chamados de negros da terra, os indígenas eram até 3 vezes mais baratos que um escravo africano, porque tinha toda uma logística, tinha o transporte, e aí era uma mercadoria mesmo, de fato, que você tinha que ir lá na África pegar, comercializar com os próprios africanos essa peça, né? Era chamado de peças, esse produto, o ser humano. O tráfico negreiro fez fortunas ao longo de 3 séculos. Os portugueses tinham feitorias instaladas na costa africana e, desde então, mantinham relações comerciais com os reinos africanos, dos quais incluía a compra de escravos. Ao longo dos 300 anos do tráfico negreiro, cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. O nosso país foi o que mais recebeu africanos para serem escravizados no continente americano. A vida de um escravo era dura e era marcada pela violência dos senhores e das autoridades coloniais. A jornada diária de trabalho poderia se estender por até 20 horas por dia. Nas moendas, eram comuns acidentes que faziam com que escravos perdessem mãos ou braços. Nas fornalhas e caldeiras, as queimaduras eram o acidente mais comum que atingia os escravos. Os escravos dormiam no chão duro, na senzala, e lá eram monitorados para evitar que fugissem. A alimentação era pobre e insuficiente. E os escravos precisavam completá-la com os alimentos obtidos de uma pequena lavoura que cultivavam aos domingos, num único período de folga. Isso quando o senhor de engenho dava o dia santo
né, o dia das missas, para que os indígenas pudessem trabalhar para se sustentar. Os escravos que trabalhavam na Casa Grande eram mais bem tratados, mais bem alimentados, mais bem vestidos em relação aos outros escravos que trabalhavam nas lavouras. Existiam também escravos que trabalhavam nas cidades, em ofícios dos mais variados tipos. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem, e outros utilizavam máscaras de ferros, como a máscara de Flandes, utilizada para impedir os escravos de engolir diamantes, principalmente aqui nas regiões mineradoras, né, das Minas Gerais. São essas máscaras aqui, ó, da imagem embaixo. Então, eles trabalhavam o tempo todo com essa máscara e, né, que nada chegava na boca dos escravos. A violência praticada sistematicamente contra os escravos tinha o objetivo de incutir-lhes, ou seja, de impor o temor e impedir que fugas e revoltas acontecessem. Os escravos rebeldes eram açoitados, castigados com 300 ou mais chibatadas, o suficiente para levar um ser humano à morte. A história da escravização africana aqui no Brasil é marcada pela resistência e luta, as quais os escravos faziam, né, lutavam e também fugiam como uma forma de resistir a essa opressão. E nessa fuga eles formavam os quilombos. Eles revoltavam-se, né, eles revoltavam contra os senhores de engenhos, contra os comerciantes, contra os fazendeiros e também contra a coroa portuguesa. 2 grandes episódios de resistência foram a formação do Quilombo dos Palmares e a revolta dos Malês, que tiveram a participação significativa dos africanos escravizados e dos afrodescendentes. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir o tratado escravo, e isso ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. O abolicionismo ganhou força em nosso país a partir da década de 70, com a proibição do tráfico negreiro. Então, foi um processo por meio da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Então, foi um processo que culminou, né, acabou na abolição da escravidão aqui no Brasil, que é chamada da Lei Áurea de 1888, que foi assinada pela princesa Isabel. Associações abolicionistas surgiram aos montes no país. Conferências abolicionistas foram organizadas, eventos públicos realizados, levantaram-se fundos para pagar alforrias de escravos. Advogados passaram a atuar efetivamente contra os senhores de escravos e jornalistas publicavam textos defendendo a abolição e populares também abrigavam escravos fugidos em suas casas, até mesmo a família imperial, no Palácio de São Cristóvão. A pressão realizada pela população livre e pelos escravos era tamanha que o clima de desordem no final da década de 1880 era evidente. A reação da população mediante a lei foi de festa e as celebrações estenderam-se por dias. Porém, os negros libertos continuaram sendo vítimas do preconceito, violência e sofreram com a falta de acesso ao estudo e às boas oportunidades. O Cais do Valongo é um antigo cais
localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, entre as atuais ruas Coelho e Castro e Sacadura Cabral, perdão. Recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco em julho de 2017, por ser o único vestígio material da chegada dos africanos escravizados na América. E este vale, esse cais do Valongo, ele foi redescoberto, né? Que ele estava sofreu um aterramento para passar avenidas e para expandir a cidade do Rio de Janeiro, principalmente ali o centro histórico, onde fica o porto. Então, com as obras para a Copa do Mundo e também para as Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil em 2014, 2016. Então, essa reurbanização dessa zona portuária, né? Sofreu um investimento para passar ali os VLTs e também para dar uma característica mais limpa, mais moderna da cidade do Rio de Janeiro, para abrigar os turistas, para assistirem os jogos, tanto da Copa do Mundo, tanto para as Olimpíadas. Então, eles descobriram este cais. Então, é um patrimônio material da nossa história, que expressa constantemente o quanto nós precisamos valorizar. É uma história triste, cruel, mas ela não pode ficar tapada, né? Ela tem que surgir. Ela tem que surgir das cinzas e mostrar mesmo a cicatriz para que não venhamos esquecer do que os nossos irmãos, os nossos antepassados sofreram e ainda continuam a sofrer. Então, é uma forma de resistência. A demarcação de terras indígenas também é outra notícia atual do século XXI, ano XXI. O STF, o Supremo Tribunal Federal, dá início a julgamento que prosseguirá na próxima quarta pelo marco temporal. Índios só podem reivindicar a demarcação de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da data da promulgação da Constituição de 1988. Isso é uma notícia do dia 26/8/2021. Então, esse assunto de racismo, de preconceito, de direitos ainda estão em discussão em pleno século XXI. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Também se inscreva no nosso canal do YouTube GV, acesse as nossas redes sociais, YouTube SMED-GV. E vamos ficar com essa pergunta. A escravidão no Brasil acabou? Até a próxima aula.